Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher parda, de altura mediana, tenho cabelo vermelho, encaracolado na altura do ombro, os óculos, aparelho, estou vestida com uma roupa lilás e um brinco lilás também. E aqui comigo eu tenho, é a Bianca? É a Bianca? É? Então a Bianca, bom dia, Bianca. E na sequência, a Kátia. Então, essa aula é feita por mim, pela Bianca, pela Kátia, por vocês, professores, estudantes que estão aqui nos acompanhando. O tema da nossa aula, né, Itavana? Dá uma olhadinha aí na tela, olha lá. Neocolonialismo, século XIX. E aí, aproveitando, eu vou ler a habilidade, né? Porque a habilidade é que nos dá o começo da nossa narrativa, né? É a habilidade que nos conduz aqui para a aula de hoje. Então, atentos aqui ao verbo da habilidade. Deixa eu colocar um marca-texto. O que faremos hoje? Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia. Qual o objetivo? Identificar as diferenças entre o neocolonialismo, neocolonialismo e o colonialismo. Contextualizar as questões socioeconômicas que levam à partilha da África. Então, olha só, oitavo ano, a habilidade aqui trouxe um monte de informação, né? Várias informações acerca do nosso objeto do conhecimento de hoje. Professor Ari, ótimo dia, professor Ari. Então, seja bem-vindo aqui à aula. Olha só, eu vou aqui esmiuçar um pouquinho a habilidade, porque ela traz muito da aula, né? Esse tema ele é bastante contemporâneo. Se você tem um projeto de vida que passa aí pelas universidades, é um tema que você precisa ter conhecimento, estudantes, porque é um tema que sempre cai em concursos, vestibulares, é um tema bastante importante. Então, olha só, vamos contextualizar, né? Significa que a gente vai conversar aqui acerca de resistência ao imperialismo na África e Ásia. Então, antes da gente entender, né, esses movimentos de resistência ao imperialismo britânico, a gente precisa voltar um pouquinho e entender o que é colonialismo e neocolonialismo, certo? A gente precisa entender a diferença desses dois termos, desses dois conceitos, até porque são esses, o neocolonialismo que leva à partilha da África, né? Aquele momento na história que acontece lá na Conferência de Berlim, onde a África ela é toda dividida para os países europeus, né? E isso não foi pensado nessa partilha da África, não foi pensado questões étnicas, povos com línguas diferentes, eles simplesmente dividiram a África e a gente vai ver por que isso aconteceu, em qual contexto está inserido este neocolonialismo. Dá uma olhadinha aí na tela, oitavo ano. Assim, ó, para começar, né, a nossa conversa, eu quero trazer essa imagem para vocês, que inclusive está no caderno do aluno, no volume 4, na página 204, está bem? E a gente vai começar a nossa conversa por aqui, ó. Uma das justificativas das grandes potências econômicas da época era levar a civilização, o progresso e a modernidade aos povos africanos e asiáticos. Em relação a esse discurso, o que fica evidenciado na imagem? Então, oitavo ano, eu tenho duas informações aqui para vocês. Eu tenho uma fonte magética, né? Tenho uma imagem. Eu vou descrever rapidamente essa imagem. De um lado temos as Américas. Na América do Norte tem um monte de notas de dinheiro. Tem muito dinheiro lá em cima na América do Norte, certo? A América do Sul não tem nada. Está tudo em branco. E a América do Norte com muito dinheiro. Agora vamos olhar do outro lado. Do outro lado nós temos assim, ó, o continente africano, ele está todo cavado, a terra cavada. E em cima, que é o que vai representar ali o continente europeu, nós temos muito dinheiro, certo? Então, essa é a descrição da imagem. De um lado, as Américas, sendo que a América do Norte tem bastante dinheiro, muitas somas de dinheiro. E do outro lado, nós temos a África, né, abaixo, ao sul temos a África. O mapa da África, ele está todo cavado,
todo cavado, e em cima a Europa cheia de dinheiro. Então eu vou deixar vocês aí 1 minuto para que vocês me tragam, a partir da atitude historiadora de vocês, levantem algum aspecto dessa imagem, né? O que está evidenciando essa imagem em relação ao discurso que nós lemos, certo? Que é o discurso de levar civilização e progresso aos povos africanos. Vou deixar 1 minuto, me tragam aí o nome do aluno, o nome da escola de vocês. É sempre um prazer a participação de vocês aqui na aula. 1 minutinho, oitavo ano. Vamos pensar essa imagem. Dá uma olhadinha lá. Eu acho que essa imagem, ela por si só, né, ela já traz muitas informações. Porque olha só, fiquem à vontade, podem colocar no chat enquanto eu vou explicando aqui, que eu já olho para o chat. Vamos pensar aqui na África, né? Que nosso recorte ele está aqui na África e Ásia, mas a gente vai pensar aqui nesse pedaço aqui, ó. Olha só. A terra está toda cavada, né? Se a terra está cavada, significa que daqui saiu matéria-prima, né? Daqui saiu minérios, daqui saiu diamante, ouro, ok? Então, esse continente africano, ele está todo explorado, né? Ele está explorado e aí a gente tem... Cadê a caneta aqui? Deixa eu ver. Não estou conseguindo mudar, então a gente... Ah, tá aqui. Ela foi para o outro lado. A caneta me enganou, ela foi para o outro lado. Então, esse continente africano, todo cavado, né? Então, significa que ele foi explorado. Da terra saiu minério, saiu ouro. A gente pode pensar aqui também diamante, ferro, cobre, entre outros minérios. Para onde foi essa riqueza? Para onde foi essa riqueza? Só de olhar para o mapa, qual seria a resposta de vocês, né? Só olhando para o mapa. Olha só, o Pro José Ricardo, ele já está dizendo aqui que essa imagem ela está reproduzindo a exploração dos povos africanos e americanos. É isso aí, Pro. Aqui os povos americanos também. E aí a gente pensando aqui, né, pro José Rodrigues, para onde foi? Quem explorou eles? Né? Quem que explorou esse continente africano? Só de olhar para o mapa, a gente já começa a perceber que Europa tem dinheiro aqui. E a América do Norte também. Então, essa representação, ela diz assim, ó, que o território da África, eu vou fazer um recorte só para a África, está bem, pro José Rodrigues, vou fazer o recorte só para a África, para a gente ficar dentro desse contexto da habilidade mesmo, está bem? Mas perfeito, a América também sofreu esse processo. E aí, essa fonte iconográfica, ela já até mostra, né? Essa fonte magética, desculpem, ela já mostra isso. O continente africano, ele foi explorado, e quem que ganha com essa exploração? A Inglaterra, países da Europa, certo? Do lado das Américas, os Estados Unidos, ele segue a mesma lógica com a América do Sul, a América Latina. Inclusive, nós temos uma aula falando sobre isso, né, que fala lá do Destino Manifesto. Nós temos uma aula só para falar deste momento. Aí, voltando aqui, então, para este bloco Europa e África, a gente consegue pensar que foi um processo de exploração. E aí a gente vai pensar assim, e o discurso? Né? Porque eu vou voltar na questão, porque a questão ela pede para a gente falar do discurso. Que discurso foi esse que justificou essa exploração? Volta, por gentileza, lá, Ivan, no texto. Pode colocar na tela? Porque, olha só, na pergunta, inclusive, ele está falando assim, ó, que tem um discurso, né, que justificou. Gente, cada hora isso vai para um lado, eu me confundo. Ó, uma das justificativas, né? Qual foi a justificativa dessas potências econômicas europeias? Era de levar civilização e progresso e modernidade aos povos africanos e asiáticos. Então, olha só, a gente precisa entender também que neste momento da história, século XIX, o que justificava a ida do europeu até a África para retirar ali minérios, utilizar a mão de obra? O que justificava? Nós tínhamos neste momento da história, no século XIX, alguns pseudocientistas que utilizavam uma base argumentativa, ideológica, para justificar
essas potências europeias, indo até a África e Ásia para retirar, né, para explorar aqueles territórios. E quais eram essas justificativas? Aí são várias, né? A gente tem, por exemplo, a justificativa da missão civilizadora, né? Então o europeu ele fala assim, olha, é o fardo do homem branco. O fardo do homem branco europeu de ir até os continentes africanos e asiáticos. Nós temos esse fardo de levar civilização, progresso e modernidade. É um discurso ideológico, né? E aí, neste momento, nós temos também o darwinismo social, né? Que foi a utilização, a apropriação errada do darwinismo, lá das ciências, né? Lá da biologia, do darwinismo, passando para a história, dizendo que algumas espécies humanas são superiores a outras. E aí, 8º ano, não preciso nem dizer, né, que neste contexto, quem eram as espécies superiores? Os homens brancos europeus. E as espécies humanas inferiores? Africanos e indígenas. E por que eles usavam essa base ideológica, argumentativa de que alguns povos eram superiores? Para justificar a sua empreitada econômica, para justificar essa exploração do território africano, né? E asiático também, o que também, como o prof falou aqui perfeitamente, aconteceu também na América. E aí, deixa eu ver aqui, a Pro Maria do Carmo, da Escola Estadual Ana Ferrari Rossi, ela disse, o discurso civilizatório, o fardo do homem branco. É isso aí, Pro Maria do Carmo. Esse discurso civilizatório, ele justifica a ida do europeu à África. E o que eles fazem na África? Exploração colonial. A gente já vai falar um pouquinho disso. Aí, o Procélia, o objetivo era a exploração dos minérios e a busca de consumidores dos seus produtos. Perfeito. Mas para justificar, né? Porque você não pode simplesmente chegar na África e na Ásia e na América e matar indígenas e africanos em nome da economia sem ter uma justificativa ideológica. Foi isso que aconteceu no século XIX. Aí temos darwinismo social. Eu vou falar alguns trabalhos científicos, quer ver? Ó, o darwinismo social. Aí tem o Gobineau também. O que o Gobineau fala? O Gobineau é mais para as Américas. O que ele fala? Que a miscigenação, mistura de raças, causa inferioridade étnica. Então, quando a gente mistura muito, causa inferioridade. O que ele quer dizer? Misturem brancos com brancos para a gente acabar com a população indígena e africana, certo? Tem também o Francis Galton, que ele fala da eugenia. Vamos clarear as populações, né? Isso foi utilizado aqui no Brasil. Nós falamos na última aula sobre discursos civilizatórios aqui no Brasil e como que eles vão justificar a nossa base racial, né, a nossa base estrutural tão racista que nós temos. César e Lombroso. O César e Lombroso, dentro aí desse contexto de teorias que justificam, né, esse momento histórico, o César e Lombroso, ele vai falar da teoria do assassino nato. Então ele diz assim que ele vai medir crânios e ele diz que alguns seres humanos já nascem propensos à criminalidade. Que alguns seres humanos já nascem para o crime, né? Que só de medir o crânio, o tipo físico, diz que aquele ser humano ele já nasce um criminoso. E aí a gente começa a pensar, né? Dentro desse discurso, século XIX, Europa indo para a África para buscar minério, ouro. Quem são as pessoas, quem são os seres humanos inferiores, quem são os seres humanos que eles consideram assassinos perigosos? Homens negros, africanos, mulheres negras, africanas. Não podemos esquecer dos povos indígenas também. Obrigada a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.